Olá, aqui é Luciana Miller do canal Dicas da Lu Crochê. Hoje eu vou te ensinar o porta-copos casaco de Papai Noel. Já se inscreve no canal, assista ao vídeo até o final para pegar o passo a passo completo. Na descrição e no primeiro comentário eu sempre deixo links para você olhar. Eu vou utilizar a agulha 3,5, uma agulha mais fininha para os remates, a tesoura e um fio de algodão mercerizado da cor amarelo canário, o vermelho cereja e o preto. Com o fio vermelho, vamos começar com 21 correntinhas. Coloco o fio sobre o dedo e, introduzindo a agulha por baixo, dou uma volta para prender o fio. Aí aqui eu faço a primeira correntinha, que é só para segurar, tipo um nozinho. Não conto ela como correntinha. Aperto bem para segurar a correntinha. E aqui eu faço 21 correntinhas. Com as 21 correntinhas feitas, eu vou começar a primeira carreira com um ponto baixo na segunda correntinha da agulha para trás. Então, a primeira, faço um ponto baixo na segunda. E agora eu sigo fazendo ponto baixo em toda a carreira, toda a primeira carreira. E como eu fiz o meu primeiro ponto baixo na segunda correntinha, essa carreira e todas as outras vão ter 20 pontos baixos. Então eu vou fazer até o final da carreira e volto para mostrar como que sobe para a segunda carreira. Então eu fiz os 20 pontos altos, os 20 pontos baixos, e no último ponto baixo eu vou virar o trabalho, passo o fio para trás da agulha, faço uma correntinha e começo aqui no primeiro ponto baixo. A correntinha eu não conto como ponto baixo, eu começo aqui no primeiro ponto baixo aqui da carreira, em cima do primeiro ponto baixo da carreira de baixo, fazendo novamente pontos baixos. Então agora eu vou fazer a segunda, a terceira, a quarta e a quinta carreira em pontos baixos. Vou fazer até o final da quinta e volto aqui para mostrar a mudança de cores. Então no 20º ponto da quinta carreira eu deixo as duas laçadinhas na agulha, e assim como eu ia fazer a laçada e fechar o ponto com fio vermelho, eu deixo o fio vermelho e faço com o fio preto. Coloco o fio preto na agulha e puxo, fecho as duas laçadinhas. Ajeito os fios aqui. Então agora eu deixo o fio vermelho, viro o trabalho, faço uma correntinha já com fio preto e um ponto baixo no primeiro ponto baixo de base. Ajeito os fios e não corto o vermelho porque eu vou utilizar novamente. Agora eu vou fazer 3 carreiras com o fio preto de ponto baixo normalmente. No final da 8ª carreira, no 20º ponto da 8ª carreira, eu volto aqui para nós trocarmos novamente de cor. Então eu cheguei aqui no 20º ponto da terceira carreira preta. Eu vou deixar esse fio aqui para depois eu fazer essa parte lateral de preto no acabamento. Agora eu tenho o fio vermelho desse lado, eu posso fazer duas coisas para continuar o vermelho em cima. Eu posso cortar e começar com o vermelho aqui, ou eu posso introduzir a agulha e puxar o vermelho até nesse ponto, que o fio vai ficar aqui na lateral e depois eu vou fazer o acabamento e vai esconder o fio.
Então, se eu puxar aqui, faço uma correntinha e sigo no primeiro ponto baixo, no primeiro ponto de base, sigo fazendo os pontos baixos, as carreiras de ponto baixo, até a 21ª carreira. Então, eu estou com as 21 carreiras de ponto baixo, 21 contando desde do início, né? Não desde o final do preto. No último ponto, no 20º ponto da 21ª carreira, eu já faço, eu fiz aqui um ponto baixo, né? Normal, no 20º ponto, e eu faço mais um ponto baixo dentro do mesmo ponto baixo de base para fazer o canto. Fico com 2 pontos baixos no canto. Aí eu viro o trabalho no sentido horário e continuo fazendo ponto baixo na lateral, depois aqui embaixo e na outra lateral para fazer o acabamento. Então, fiz os 2 pontos baixos no último ponto da carreira de baixo. Então, fica o cantinho bem certinho. E eu vou fazendo em cada final de carreira, das carreiras de ponto baixo, eu faço um ponto baixo, né? Até o final da lateral. Aqui eu tô fazendo ponto baixo na lateral das carreiras, para ficar de acabamento. Eu vou fazer até chegar aqui no preto e volto aqui para mostrar a mudança pro preto. Então, eu chegando aqui no 12º ponto da lateral, que são as carreiras, né? Eu já tenho aqui a laçadinha do preto que eu deixei na espera. Então, eu terminei o 12º ponto aqui, já coloco a laçada do preto e coloco o fio vermelho sobre o preto, para ele ser conduzido até onde eu vou começar aqui novamente com vermelho. Então, eu deixo o fio por cima do preto, aqui por cima, e fecho aqui, faço o primeiro ponto preto, deixo o fio ainda por cima da agulha, faço o segundo, deixo por cima aqui, faço o segundo ponto de cor preta, e mais um, deixo o fio por cima da agulha, o vermelho, e faço outro preto. Aqui eu tenho os 2 fios, estão juntos aqui no final dos pontos pretos. Eu só deixo o preto para trás, que eu não vou utilizar mais desse lado, só do outro, eu tenho que cortar o fio, e continuo fazendo em vermelho. Faço mais 5 em vermelho ainda, mais 5 para chegar aqui no cantinho. Aí aqui fiz essa lateral, eu viro, e no mesmo que eu fiz o último pontinho, eu faço novamente mais um. Então, sempre nos cantos eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo de base. Agora eu sigo até aqui, faço 2 nesse canto aqui e sigo até aqui para mudar para o preto. Daí aqui eu volto novamente mostrando como que eu vou mudar, que vai ser um pouco diferente, porque eu não tenho o fio preto já ali para conduzi-lo só. Então, eu cheguei no preto novamente, eu vou só mostrar que aqui desse lado eu vou cortar o fio para poder usar do outro lado, deixo um tantinho assim, um tantinho assim para arrematar, e vou usar o fio preto para continuar aqui, porque aqui eu só tenho um pedacinho que eu tenho que rematar também. Então, eu deixei no 5º ponto, aqui desse espaço vermelho, no 5º ponto eu deixei as 2 laçadinhas e vou colocar o fio preto agora, terminar esse ponto com fio preto. E deixo o vermelho ainda ali, porque eu vou continuar aqui. Então, o vermelho eu posso puxar melhor, que ele tá abrindo. E faço 3 pontos baixos pretos, que
são os 3 dessa parte do cinto. Então eu vou deixar por cima da agulha o fio vermelho para ir conduzindo ele até a outra parte vermelha, e vou deixar esse restinho preto aqui, que é do começo do cinto, por cima da agulha também, para ficar arrematado. Então, pego o preto, deixo os 2 fios por baixo, por cima da agulha, por baixo do fio ali, e vou fazendo aqui os 3 pontos baixos em cima do cinto. 2 e 3, ó, sempre os 2 fios aqui por cima da agulha, por trás do eu podia ter pego esse fio aqui também, daí já arrematava tudo junto, deve ficar muito grosso, depois eu remato ele. Então aqui eu já fiz os 3 pontos pretos, agora vou trocar de fio novamente, vou deixar isso para trás, o preto, e pegar o vermelho, e continuar aqui só com o vermelho. Aí depois eu termino de arrematar o preto aqui atrás, pra ficar bem arrematadinho. Então agora eu vou fazer até aqui na borda, no canto, faço os 2 aqui, e volto aqui pra mostrar pra vocês. Eu fiz aqui os 12 pontos da parte vermelha, e aqui o 12º eu coloco exatamente onde eu fiz o primeiro ponto da última carreira. Nessa parte de cima, eu não vou fazer novamente uma carreira de ponto baixo, porque a última carreira, a 21ª, já serve como uma carreira de acabamento, porque é aqui que eu tava fazendo antes. Então, eu vou terminar nesse canto. Fiz o último ponto baixo junto com o primeiro da última carreira, e no primeiro da última carreira, eu fecho com ponto baixíssimo, para formar esse cantinho aqui bem certinho. Aqui eu posso cortar o fio para arrematar, e esse aqui eu também posso cortar, deixar mais um pedacinho para arrematar mais um pouco ainda, o preto. Aí não tem risco nenhum de escapar. Aqui eu posso puxar o fio e já vou arrematar aqui na borda. Aqui eu remato passando pela correntinha de trás do ponto, do primeiro ponto, passo um desta forma, aí viro, passo o outro também na correntinha de trás, aqui, na próxima correntinha de trás, ó, aqui na próxima, passo ali, e viro, sempre na correntinha de trás. Passo aqui, passo uns 5, 6, viro. Aqui já tá bom, posso passar, aqui é o avesso, posso passar para um pontinho aqui embaixo, para ele não ficar bem em cima na borda, ficar um pouquinho mais para baixo. Posso passar até mais um, para uma garantia maior. Que aí esse restante eu posso cortar bem rente. Agora eu vou arrematar os outros que faltam e volto aqui para mostrar como que nós faremos a fivela. Para a fivela, você pode utilizar o fio amarelo, como eu vou utilizar, ou se você tiver um fio dourado, fica bonito também. Eu vou começar a fivela é feita com ponto baixíssimo. Então essa é a parte de baixo e aqui é a parte de cima do casaco do Papai Noel. Então eu vou fazer a fivela contando da direita para a esquerda, no 9º ponto da última carreira de preto. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e o 9º
eu vou introduzir a agulha e por baixo eu vou pegar o fio, uma laçada do fio amarelo. E ele vai ficar por baixo. Eu vou fazer o crochê de cima para baixo. Então agora eu vou fazer 4 pontos baixíssimos nessa linha, última linha do preto, pegando sempre o fio por baixo. Então aqui eu tenho essa primeira laçada, tenho que firmar o fio embaixo. Posso segurar esse lado aqui da linha e esse aqui já fica firme. Então aqui eu tenho um ponto já, né, de ponto baixíssimo. Aí no próximo ponto eu introduzo a agulha por dentro da laçada no próximo ponto. E por baixo eu pego o fio, que eu posso dar uma volta no fio assim para ele não escapar. Puxo só o primeiro, é mais difícil porque ele não tá bem preso, então puxei direto por dentro daquela laçadinha ali. Então eu já fiz esse primeiro ponto baixíssimo. Agora no próximo ponto da carreira ali, no próximo orifício ali, eu já entro e pego o fio por baixo e puxo por dentro da laçadinha, já sai direto por dentro. Agora no próximo, viro, pego o fio atrás e puxo aqui por dentro. Tem 3. Agora no próximo que tá aparecendo ali, puxo. Esse é o 4º. Então aqui ficaram 4 pontos baixíssimos. Agora eu viro no sentido horário e vou fazer os 3 pontos baixíssimos nessa lateral do cinto. Então no primeiro ponto ali eu coloco a agulha, mesma coisa, puxo lá de baixo direto por dentro. Aí aqui eu posso sempre arrumar para ele não ficar tortinho. No próximo, o 2. E aqui no próximo, parece que tá no vermelho, mas tá na última do preto. Pega uma partezinha do vermelho porque é a limite, né, de uma cor com a outra. Ó. Então aqui peguei os três pontos baixos da lateral do cinto. Agora eu viro novamente no sentido horário, faço mais os 4 aqui até chegar no outro lado da fivela. Depois viro novamente. Eu vou fazer até o final e volto aqui para mostrar todo o casaco pronto. Então no último pontinho eu introduzo exatamente onde eu comecei o primeiro ali e puxo o último. Agora eu vou cortar embaixo o fio que eu deixo para arrematar e eu posso puxar aqui, que daí termina, fica preso, mas esse fio aqui eu vou passar exatamente aqui onde eu comecei, primeiro pontinho. Então eu passo por cima dessa laçada aqui, por cima da laçadinha do ponto para firmá-lo, né? Então é só puxar aqui para baixo. Daí ele fica bem certinho ali, no último ponto. Só dar uma levantadinha aqui porque eu puxei demais. Aí os 2 fiozinhos estão aqui, eu dou um nozinho. Posso arrumar bem aqui, pra não ficar torto. Ó, e fica bem finalizado a fivela.
E aqui atrás, os 2 fiozinhos, eu dou um nozinho, não muito forte para não tirar do centro lá o ponto. Só dou um nozinho. Então aqui está o nosso porta-copo casaco de Papai Noel finalizado. Se você gostou desse conteúdo, se achou interessante, se achou legal, não esquece de deixar o seu joinha no final do vídeo e também o seu comentário. Fique comigo em mais alguns vídeos aqui do canal, tem conteúdo bem interessante. E também volte aqui no canal na próxima quinta-feira às 17h15. Muito obrigada por me assistir até aqui e até semana que vem. Tchau!